Janeiro 19, Mateus 14, de 1 a 21. Herodes ouviu falar da fama de Jesus e comenta com seus oficiais: ah, deve ser o João Batista que ressurgiu dos mortos. A ideia de ressurreição dos mortos era muito discutida naquela região nessa época. Os dois grupos principais do judaísmo eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os ortodoxos, que estavam sempre procurando manter a Torá, né, as cerimônias religiosas, a religiosidade do povo. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam nisso, e também nos anjos e no espírito. Os saduceus, que eram mais pragmáticos, não acreditavam em ressurreição de morto, coisa nenhuma. Nem acreditavam em anjo, nem em espírito. Eles acreditavam no poder político mesmo. E eles estavam sempre procurando estar bem com as autoridades que dominavam o local, porque eram elas que determinavam quem ia ficar tomando conta do templo. E o templo era o centro de toda a vida de Israel, tanto da vida religiosa quanto da vida política. Era o poder da época, era o centro, era o templo. Então, quando Herodes fala isso, ele está refletindo uma ideia que era debatida. E também ele faz uma confusão de conceitos com a reencarnação, que também existia na época e existe até hoje. Porque a reencarnação ela é ensinada pela Kabbalah. Então, muitos falam de uma coisa pensando que estão falando de outra. A ressurreição significa o seguinte: a pessoa morre e depois ela renasce, mas a mesma pessoa, a mesma personalidade, o mesmo psique, é a mesma pessoa. Na reencarnação, a pessoa morre e ela nasce de novo com outra personalidade, com outra pessoa, e ela nem lembra as pessoas que ela foi nas outras encarnações. Essa é uma grande diferença. Então, o Herodes, ele fez uma confusão de conceitos aí. Ainda que fosse um conceito ou outro, ou reencarnação ou ressurreição, nenhum dos dois se aplicava ao caso. Por quê? Quando o João Batista morreu, o Jesus já estava vivo há muitos anos, eles eram contemporâneos. Então, não podia ser o João Batista. Ainda que se acreditasse numa coisa ou numa outra, não podia ser João Batista. Jesus era Jesus, João Batista era João Batista. E como foi que João Batista morreu? Ele vivia apontando o erro do Herodes. Ele vivia chamando a atenção do Herodes, dizendo para ele que ele estava errado porque ele tinha se casado com a mulher do irmão. Isso não tinha lícito, você não pode fazer isso. E o Herodes não aguentava mais o João, mas ele tinha medo de botar a mão no João, mandar matar o João, porque o João era conhecido como profeta de Deus. Se ele matasse o João Batista, ia causar uma confusão geral, o povo ia ficar revoltado. E aquele povo era um povo indigesto, porque eles sempre criavam problemas para os dominadores, estavam sempre se insurgindo. O Herodes não queria saber de ressurreição ali, né? Que ele queria a boa vida. Um dia ele fez uma festa de aniversário. Sabe como é que é festa, né? De rei, bebedeira, comilança e dança. Aí a filha da mulher, a mulher dele se chamava Herodíades, a filha dela foi dançar para o Herodes e para os convidados do Herodes. Aí dançou lá a dança do ventre, né? O Herodes ficou maluco com aquela dança, já devia estar alterado pelo álcool, porque o álcool tira o discernimento, tira o julgamento, tira tudo, né? No auge lá da história ele fala: pode me pedir o que você quiser que eu dou. Eu juro que dou o que você quiser. A moça foi lá falar com a mãe, Herodíades, e a mãe falou para a moça assim: pede a cabeça do João Batista num prato. Ela pediu. O Herodes não queria fazer isso.
Ele só queria deixar o João Batista preso lá que ele tinha prendido. Ele não queria matar o João Batista. Mas ele não teve alternativa, porque ele havia feito um juramento na frente de todos os convidados. Ele era o rei. Se ele não cumprisse o juramento dele, ele ficaria desmoralizado. Então, ele mandou o guarda ir cortar a cabeça do João Batista, colocar no prato e oferecer para ela. E foi assim que João Batista morreu. E é assim, mais ou menos, que acontece com todos os que falam a verdade. Ninguém que gosta de ouvir verdade. Ninguém gosta de ser ameaçado pela ética. Hoje em dia, então, se começar a ameaçar e investigar, eles mandam logo matar. Né? Não dá nem um tempinho, nem bota na prisão. Manda logo exterminar, acabar com a pessoa. Bom, quando os discípulos do João ouviram que ele tinha sido morto, foram lá, pegaram o corpo e enterraram. E o Jesus, quando soube aquilo, que o João Batista tinha morrido, ficou tristíssimo. Porque, além de serem amigos, ele percebeu que, como João tinha vindo para anunciar a chegada dele, né? Vós que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai. Ele percebeu que, com a morte do João Batista, a hora dele estava perto também. Ele ficou abalado com aquilo. E ele então pegou um barco e foi para um lugar bem longe, assim, deserto, que não tinha ninguém. Acontece que aonde ele ia, todo mundo corria atrás. E começou a se espalhar naquele estado, todo mundo foi para lá atrás dele e ele, cheio de compaixão, né, curou todos os doentes. Passou o dia inteiro fazendo isso. Foi anoitecendo. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: Senhor, manda que essa multidão vá embora, porque já está anoitecendo e eles precisam ir para casa. Porque se eles não forem antes de anoitecer, eles não vão ter como comprar comida para comer. Aí, Jesus fala para eles o seguinte: eles não têm que ir embora, não. Vocês é que têm de dar de comer a eles. Nós, que somos discípulos de Jesus, temos de dar de comer a quem tem fome. A palavra de Deus não te alimenta. Nós temos que buscar ajudar aqueles que estão dos nossos lados. Nós temos que ajudar. Esse é mandamento de Deus. Os discípulos, quando Jesus falou aqueles que tinham que dar de comer, aquela multidão, falaram: Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. E eles são mais de 10 mil, porque só de homem tem 5 mil. Mais as mulheres, mais as crianças, como que nós vamos fazer? Aí Jesus falou assim: tragam o que vocês têm aí para mim. Aí eles levaram 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou o povo sentar, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção do pão. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Partiu o pão e os deu, os pedaços, aos discípulos. E os discípulos foram dando às pessoas. E todo mundo comeu, até ficar satisfeito. Porque Deus é assim, né? Ele nos supre toda a necessidade até o ponto que nós precisamos. Ai. Todos comeram o quanto precisavam. E ainda sobrou muito. 12 cestos de pães. Deus dá o alimento e a provisão, tudo que nós precisamos e muito mais. Ele nos dá abundância, sobrando, mais do que nós precisamos haver.
Aleluia.